Salve, galera! Mas como os franceses são chiques? Meus queridos, hoje eu vou falar um pouco de um país tri-joli, um país tri-chique, a nossa amiga rica, linda e poderosa, fina França. Ah, mas comadre, tá fazendo esse vídeo só pra você achar a última Coca-Cola do deserto, só porque viajou pra Europa. Não basta viajar pra Europa, tem que contar pra todo mundo. Só a comadre metida besta. Não é nada disso, compadres. Eu não ligo pra essas coisas, tanto que eu viajei em 2016 e é só agora que eu tô gravando esse vídeo. Eu sou daquele tipo de pessoa que viaja para outro país e as pessoas só sabem que eu já voltei. Mas eu vou falar da França porque é um belo país. Eu vou contar um pouco da minha experiência passando pelas ruas da cidade que eu conheci quando eu estive lá. O que eu mais gostei nessa viagem de 17 dias felizes foi que eu pude ver claramente o contraste, coisa que me atrai muito, e em breve vocês entenderão por quê. A primeira cidade que eu pisei foi Paris. Bah, falar de Paris enche a boca d'água. É a mesma coisa de falar de uma comida deliciosa quando você está faminto, para entender um pouco da sensação. Primeiro porque a cidade é rica demais, e se você imagina o que é ostentação, você vai chegar lá e vai entender que a sua visão de riqueza e chiqueza era obsoleta. A paisagem, os parques, as construções, tudo é muito rico. A torre, os passeios turísticos, as ruas glamurosas, tudo é fabuloso e fantástico. Quando pegamos o ônibus turístico, tocava uma música que chama Champs-Élysées do Jodassin, que nunca mais saiu da minha cabeça. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, c'est toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, le soleil sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Taguele, traduzindo, cálice. As comidas, os vinhos, barbaridade. Os queridos amigos franceses têm um queijo e um vinho para cada dia do ano. Eu arriscaria dizer que ainda tem mais que isso. Se você gosta de queijo de vinho, você vai amar ir pra lá. E o pão, vixe, o pão francês é muito delicioso. Os doces, não fique triste, você vai voltar um pouco mais gordinho da sua viagem, porque eles são deliciosos, você quer experimentar tudo. Não tem nada na França que é ruim. Lógico que uma das comidas que eram exóticas eu não quis experimentar, mas o que eu comi eu curti. E os amigos franceses? Os homens são lindos. O garçom do barzinho é um pão. As mulheres, nossa, fiquei chocada. Não sei se é por conta da qualidade de vida, mas as mulheres de 70 anos aparentam ter muito menos. Elas respiram chiqueza, têm uma postura que Jesus me abane. O povo europeu, no geral, fuma muito também. Eu fiquei tentando entender as razões, mas não entendi nem compreendi. Depois do vislumbre da Bela Paris, Galeria Lafayette, eu parecia o Chaves e Acapulco vendo aquela imensidão de lustres, perfumes importados, Museu do Louvre e seus vidros estonteantes, Moulin Rouge. Você lembra daqueles filmes de clássicos alternativos cute, sabe? Que foram gravados lá. Se eu tivesse uma bicicleta, eu juro que eu ia tentar reproduzir a cena da Amélie Poulain andando pelas ruas do bairro. Tem a Catedral de Notre Dame, que é uma igreja que por fora é cheia de diabinhos, porque quando ela foi construída, eles projetaram assim, porque acreditavam que os monstrinhos espantavam os demônios. Tem a Champs-Élysées. Nossa, eu achava que a Oscar Freire paulista era chique. Você vai achar a Oscar Freire mendiga se você for dessa rua. Principalmente se você passar, Oscar Freire em época de crise, cheia de placa de alugas. Misericórdia. O metrô, o transporte público, no geral tudo funcionava lindamente bem. Uma coisa muito engraçada que aconteceu também foi que um dia a gente estava indo pegar o metrô e quando a gente desceu a escadaria, tinha um morador de rua que dizia "On est monge". E minha mãe achou que ele estava querendo dar dinheiro para ela. Eu quase mijei nas calças de tanto rir. O metrô era antigo e eu consegui entender também a diferença de primeiro e segundo mundo que eu aprendi na escola. Eu arrisco dizer que parecia outro planeta. Depois a gente foi para uma cidade que chamava Aix-en-Provence, cidade muito cuti-cuti. Tinha carrosséis pelo centro e tinha crianças brincando no carrossel. É lógico que eu queria subir nos cavalinhos, né? Porque eu não tive infância. Mas eu me contive. Mas eu tenho certeza que se algum amigo tivesse lá comigo, ele ia também querer entrar. Porque tinha aqueles chafariz de filme, sabe? Aí eu falo sobre o contraste de Paris, ostentação, e as cidades menores, que destilavam beleza e simplicidade. Em Paris, a caixa do mercado falava inglês. Nas cidades menores, nem todos. Povo, escute com atenção o que eu vou dizer. Eu fiquei apaixonada nível hard da estrela por um mercado que chama Monoprix. A cura está no Monoprix. Os mercados franceses curam qualquer desilusão, qualquer dor de coração. E você vai continuar querendo desvendar esses mercados, porque os perfumes franceses são ótimos. Os franceses são peritos em fazer perfume, historicamente comprovado. Acredite, são perfumes maravilhosos que duram na pele
E quando eu fui, eu paguei 8, 10 euros, porque mesmo não sendo de marca ou sendo marca desconhecida, na Europa presta. Agora aqui no Brasil você compra coisa que não é de marca, você já meio que arrisca um pouco. E as bolachas com escadinhas de chocolate. Chocolates eles não sabem fazer meia boca, pode acreditar. Chocada até hoje. A viagem foi muito interessante porque alugamos um carro em uma das cidades e fizemos os passeios de cidade em cidade de carro, então a gente pôde apreciar a paisagem deslumbrante. E em uma das estradas que era super estreita, só passava um carro. Parecia que eu tava numa montanha russa rumo ao paraíso ou rumo ao buraco negro do precipício. E minha mãe quase teve uma síncope. Cruzamos por penhascos, rios cristalinos, paradisíacos, girassóis. Fiquei de boca aberta, com os campos cobertos deles, porque quando a gente passava de manhã, eles estavam assim. Quando a gente passava na volta, eles estavam assim. Então, assim, a natureza é fabulosa. Conhecemos cidades de pedras com comidas caseiras incríveis, com direito a bichanos ao redor da mesa pedindo uma boquinha, coisa que eu não gosto, caso gato, imagina um gato francês. Cidades medievais, a gente conheceu uma que ficamos no hotel hospedados, que a arquitetura era toda medieval. A cidade tinha meia dúzia de moradores, as camas e os criados mudos e banheiros do hotel eram medievais, as camas tinham até mosquiteiro, eu fiquei paralisada, parecia que eu tava num filme de época e o melhor estava por vir. Na janta a gente teve que vestir roupas medievais e fomos servidos por uma mulher que era a dona do hotel, que estava caracterizada também. Eu tenho certeza que aquilo foi um sonho. Eu estava mesmo naquela época. A comida foi incrível e eu finalizei a minha noite tomando banho de banheira, relaxando. E é claro que eu sonhei com os anjos, né? Mesmo tendo comido igual um boi. Cada restaurante que eu ia, eu experimentava um queijo diferente, com o padre. Se você gosta de queijo, essas cidades seriam facilmente seu paraíso. Conhecemos cemitérios que os soldados da guerra foram enterrados. Fizemos oração com direito a luz e velas nas igrejas. Meu povo, foi uma experiência indescritível. Outra coisa que me deixou embasbacada foi a praia de Nice. Essa praia não tem areia, ela só tem pedra. E não são pedras de qualquer tipo, são pedras filosofais, de vários formatos, cores. Eu voltei para minha casa com a minha mala bem mais pesada, com 1 quilo a mais de bagagem, só porque eu queria trazer aquelas pedras preciosas para casa. É chocante, a natureza é perfeita. E o meu banho de mar nunca foi o mesmo depois daquele vislumbre. Como correr numa orla também, numa praia de pedra. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aí Nice, Paris, Toulouse, São Paulo de Vence, Saint-Gaudens, o Bazar de Saint-Gaudens, de arrepiar. Franceses não sabem fazer as coisas pouco boas. Já dizia o Padre Quevedo. Isso não é que existe. Gorges do Verdon e outros lugares que eu não me lembro agora. Essas foram algumas das cidades que pisamos. Passeamos de pedalinho num lago de água doce que parecia de mentira. Era paradisíaco. Cidadãos, não dá pra mensurar a sensação dessa viagem. O povo que eu conheci, queridos franceses, conheci gente de vários tipos, mas os que eu conheci mais profundamente, eu vou guardar pra sempre na memória. Porque os franceses são franceses, meu povo. Eu costumo dizer que nunca voltamos a mesma pessoa de uma viagem bela como essa. E viajar com francês como guia, melhor ainda. Eu sou eternamente grata a todos que proporcionaram e participaram dessa viagem e que venham mais. E viagem com quem te diga: ô, ma chérie, vamos dar uma volta por aí, porque tu és formosa. Merci de rio. Até mais e tchau!